E aí, meus queridos jovens, como é que estão vocês? Tudo na paz? Que bom reencontrá-los. Agora nós iremos para a unidade 2. Puxa, professora Arimatea, que saudade! Realmente, nós já estamos chegando na metade da nossa disciplina, tá? E aí, meus queridos jovens, nós iremos, claro, sempre resgatando o nosso processo histórico para aconchegar a nossa economia. E quando nós falamos de nossa economia, nós estamos ligados em quê? Primeiramente, para ter um desenvolvimento econômico, nós precisamos entender de que nós vamos falar. Nós vamos entender agora Rondônia, a partir do segundo ciclo da borracha, com a criação do território federal do Guaporé, buscando sempre reconhecer essa apropriação do espaço pelo homem e, claro, as mudanças que vieram sendo ocorridas, tá? Vejam só, eu já falei para vocês que o primeiro ciclo da borracha teve uma decadência resultante, como se pode observar aí nesse texto que nós temos, tá? Resultantes de interesses da Inglaterra lá na Ásia. Mas agora que nós estamos falando da segunda fase, nós vamos ter de entender que nós vamos ter os Estados Unidos assinando um acordo com o Brasil, e no qual esse acordo vem o quê? Esse acordo vem o Tratado de Washington, tá? Esse Tratado de Washington vai dar origem ao nosso ciclo econômico, tá? Segunda fase da borracha. Mas antes disso aí, nós precisamos perceber que o ciclo da borracha, no primeiro ciclo, teve algumas figuras que ficaram marcadas na história da nossa Rondônia. Isso é cultura. Olha aí, conceitos, tá? Leiam aí, por favor. Estão vendo? Estão lendo, né? Beleza? Só vou lembrar para vocês, porque eu vou lembrar, ó, seringueiro, seringalista, seringal, casas aviadoras. Aí já temos um cara trabalhando. Ele está com uma porongazinha aí na cabeça, ó. O que é que foi aquilo? Seringueiro, seringal, casa aviadora. A organização econômica do espaço. Organização econômica do espaço. Estamos vendo o cara extraindo o látex. Olha onde ele levava a claridade, porque ele saía de madrugada para trabalhar. E ele está tirando o látex, depois ele ia fazer a pela, que era uma bola, vocês já viram isso em história, tá? Portanto, esse contexto foi dando espaço para a penetração do homem pelos rios da nossa região. Você observe no mapa. O que é que diz o mapa? Esse mapa é da Amazônia. Aqui o primeiro, o número verdinho aqui, ó. Colonização. Ó aqui, ó. Tá? A colonização pública, ficou separado, certo? Foram os projetos. Polo Noroeste, foi de Cuiabá até aqui, ó, Polo Noroeste foi financiado pelo Banco Mundial. Grande Carajás, que é lá, CGC, que é lá no Pará, projeto Grande Carajás. Desculpa, CGC. CG
Projeto Grande Carajás. Tá? Itaiotuba, Marabá, Altamira, Belém. Depois nós temos Suframa, Manaus, aqui, ó. E nós temos esse projeto Calha Norte. Um detalhe, ele só vem só até aqui. Hoje não, o projeto Calha Norte vem hoje até aqui. Certo? Portanto, esse projeto Calha Norte hoje vem até Rondônia. Beleza? Isso nós estamos observando o desenvolvimento que vai chegar até aqui. Quem é essa galerinha que está aí? Professor, eu tenho percebido que era a Comissão Rondônia, porque vi todo mundo militar. Olha aqui, ele tem até uma cruzinha aqui, ó. Uma teste que está relacionado com a questão da saúde. Olha o bigode do cara aqui como é legal, tá vendo aqui, ó? Top da balada aí, ó. Bigode. Tá? Vamos mais a um outro ponto? 1940, Getúlio Vargas visitou Porto Velho, recepcionado por Aloísio Ferreira, primeiro governador do território federal do Guaporé. Olha aqui, ó, isso aqui é o brasão do nosso estado, ó. 1943, quando foi criado o território federal do Guaporé. 1981, aonde nós vamos ter o quê? 1981, o território federal de Rondônia sendo transformado em estado. Aí, o professor Lorismar explicou isso aqui bem direitinho para vocês, esse brasão aqui. Isso aqui é o Forte Príncipe da Beira. Olha aí, representando a agricultura. Olha só aqui nessa imagem, como o Getúlio Vargas estava bonito. Que bicho bonito, né? Maravilhoso, né? O Aloísio Ferreira recepcionando ele, ó. Olha a política, marcha para o oeste, marcha para o oeste. Tá? Olha aqui, ó. Mapa do Brasil 1942. Rondônia não existia nesse contexto territorial. Veja o verde aqui, que era Amazonas, aqui o Mato Grosso. Ainda não tinha o Mato Grosso do Sul. Ok? Portanto, o que é que nós vamos ter aí? Nesse contexto de 1942, o que é que vai estar ocorrendo no cenário internacional? Tá? No cenário internacional, nós vamos estar na Segunda Guerra Mundial. E nessa Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupa lá a Malásia, aonde tem a grande produção de látex. E nesta ocupação, o que é que nós iremos encontrar? Nós iremos encontrar uma grande produção de látex, que volta agora para o segundo ciclo. Desta vez, nós temos uma grande mão de obra vindo para cá do Nordeste, incentivada pelo próprio governo. Nós estamos falando do segundo ciclo da borracha. Ele está fugindo de quê? Ele está com medo da guerra. Essa fuga para cá vai dar origem a uma nova economia. E essa nova economia do nosso estado, naquele momento, vai criar o território federal do Guaporé. Quem foi que nós vimos agora há pouco aí, ó? Tá? Volta nessa imagem, ó. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Qual é o ano? 1943. Em 1942, vai ser assinado o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. Olha o nome. Tratado de Washington.
em 1943, vai ser criado o território federal do Guaporé. Nessa criação do território federal do Guaporé, nós tínhamos 4 municípios no início, nós já trabalhamos isso, que era Santo Antônio, era Lábrea, Porto Velho e Guajará-Mirim. Posteriormente só ficaram 2. Vamos mais em frente. Olha essa imagem aqui, ó. Aí a bossa do Getúlio Vargas. Tá? Portanto, nós estamos falando de quê? Falando de um momento econômico em que o nosso país passou a fazer uma grande propaganda no Nordeste. Observe essas imagens. Vamos lá para as imagens. Olha os cartazes como eram bonitos, hein? Olha a tecnologia que nós temos. O que é que diz no primeiro cartaz? O que é que diz no segundo? O que é que você entende pelo segundo? Vocês, meus queridos jovens que estão com 17, 18, 19 anos, estavam tudo na época de ir para a guerra. Com medo de ir para a guerra, o cara dizia, vai também para a Amazônia. Como se naquela época o cara viesse para a Amazônia de caminhão. Portanto, aqui já começava a propaganda enganosa. Por sinal, como é que chama hoje com notícias falsas? Parabéns! Você acertou, fake news. Portanto, naquela época tinha fake news, ó. Caminhão não vinha para a Amazônia, não. Tá? O cara saía de lá do sertão, ia para o litoral, pegava o navio, chegava até aqui de navio. Isso aqui é uma fake news, ó. Isso aqui vai ser o quê? A propaganda que você recebia. Equipamento para a guerra. Em vez de você levar uma arma, você levava aqui, ó, uma colher e um talher. Um chapéu aqui, ó. Roupa. Uma caneca. Um prato. Uma bolsa. Tá? Aí roupas, sandálias. E aí a maior parte da população vinha de onde? Lá do Nordeste. Ia ganhar uma rede. Ainda tinha mais uma música assim. A rede velha comeu foi pouco, foi com nós dois, para lá e para cá. A rede velha comeu foi pouco, foi com nós dois, para lá e para cá. Eita, o cara deitado na rede, vai e volta, vai e volta, balança, mas não cai. Aí o cara diz assim, nessa rede cabe 2 corações se amando. Mas o cara ficava sozinho, que ele vinha sem família. Mas nessa época, um detalhe, está muito importante. Nessa época já podia trazer a mulher e os filhos. O cara estava com medo da guerra, vinha para cá. Muitos aí aparece mais ainda a palavra arigó. Porque o que é o arigó no sertão? É aquele cara que é fácil de ser enganado. E aí o cara tinha sido enganado no primeiro ciclo da borracha, estava sendo enganado novamente agora. Mas o cara estava com medo de ir para a guerra. E aí? Vocês, tem alguns familiares, avós de vocês, ou bisavós, sei lá, chamado soldado da borracha? Você conhece alguém com esse nome, soldado da borracha? Tem pessoas hoje que soldado da borracha que estão recebendo dinheiro. Os que foram para a guerra em si na Europa, os brasileiros, são chamados de pracinhas, eles passaram a receber um money. E bom, tá? Não foi pouquinho não. Uma boa grana. E ficou vitalício, ainda hoje tem gente recebendo. Já os soldados da borracha que vieram para cá,
Ainda tem hoje, tem alguém que não recebe nada. Eles foram enganados. Foram enganados. Entendeu qual é a diferença? Portanto, mais uma vez, as fake news funcionavam naquela época. E aí, o que é que ocorreu, Arimatea? O que foi esse tratado de Washington? Veja lá o que é que nós temos. Está próximo? Veja só, leia o que é que você vê na sequência. Você sabe ler? Olha aí, ó. Quem era o cara? Roosevelt. Lembra que ele passou aqui por Rondônia? Passou até pelo Rio? Só que ele não passou com Vargas, ele passou com o Rondon. Aqui o Brasil de Roosevelt e o Brasil de Vargas fizeram um acordo. O nome desse acordo foi Tratado de Petrópolis. Eu acho que é a próxima imagem. Não, puxa. Cadê você? Tratado de Petrópolis, não foi, é Tratado de Washington. Tratado de Washington. Esse aqui, Matias, é um historiador aqui de Rondônia que morreu agora em 2020 de Covid. Francisco Matias. Talvez você já tenha algum livro dele, do Francisco Matias, ok? Aqui nós temos, ó, surge o Batalhão da Borracha, o recrutamento de soldados do Nordeste brasileiro. Olha essa imagem. Esses caminhão, vou deixar bem claro novamente, não vinha para a Amazônia. Ia para o porto, onde o cara pegava o navio e vinha. Olha quanta gente vindo para cá, feliz da vida. Tá? Ele estava feliz porque ele não estava indo para a guerra. A guerra aqui era produção de látex. E aí, quem é que financiou tudo isso? Foi os Estados Unidos. Eu vou mostrar alguma foto aí, que agora talvez vocês encontrem alguns antepassados de vocês, tá? Olha como é o físico desses caras. Observa só, são nordestinos. Você está vendo alguém obeso aí? Não tem, né? Esse daqui é meu primo. Esse daqui é meu tio. Esse daqui era irmão do meu avô. Puxa, Arimatea, nós, diante de Deus, nós somos irmãos. Mas eles são nordestinos, eu sou nordestino também, ó. Estavam tudo magrinhos os bichinhos. Hoje no Nordeste tem muita gente obesa. E aí os caras não estão tudo preparado para a guerra aí, ó. Olha esse aqui, como está aqui, ó. Olha, você está vendo os shorts dele como são legais? Ah, olha as sandálias como são tops. Ah. Isso, gente, isso é olhar que você tem na história. Alguém pode dizer assim, poxa, o professor Arimatea está sendo crítico. Não, você tem de olhar com uma visão diferente. Tá? Olha como é que estava a época. Tudo bem, aqui está mais escuro, não é porque eles eram negros não, tá? Mas é por causa do tipo de máquina fotográfica que usavam. E eles vinham para onde? Para onde posteriormente vai ser o nosso estado. Olha aqui. Esse mapa nós já tivemos em nossas aulas. Olha onde está Lábrea. Isso aqui quando foi criado, ó, 13 de setembro de 43, ó, o presidente Getúlio Vargas cria o território federal do Guaporé, desmembrado do Mato Grosso e Amazonas. Nós já estudamos isso aqui várias vezes, meus queridos, já falamos isso. Nós estamos sempre indo e voltando. Portanto, você está preparado nessa aula. Tá? Olha mais essa. Olha esse mapa. O que é que diz o texto? Leia o texto aí para mim, por favor. Quem é que vai ler? Ah, ok. Tudo bem. Estão fazendo a leitura, né? Ótimo. Parabéns. Tá ótimo. Pode continuar lendo. Vai lá. Estou sentindo. Você é jovem, você chega lá. Que bom, que bom. E aí, meus queridos? Viu só?
Ó, vamos ter tudo junto agora. Você tem aí que o mapa, de um modo geral, mostra a primeira configuração que tem o município Guajará-Mirim, Santo Antônio, Porto Velho e Lábrea, os 4, certo? Mas posteriormente, nós só vamos ficar com 2. Agora eu vou chamar os 2 de, vou botar uma cozinha aqui de verde. Posteriormente só ficou Guajará-Mirim e Porto Velho. Santo Antônio acabou e Lábrea voltou a pertencer ao Amazonas. Beleza? O que é que nós temos aí? Que no segundo ciclo da borracha foi criada a comissão de encaminhamento de trabalhadores para a Amazônia, CAETA. Isso já caiu muito em prova de vestibular da UNI. Hoje não cai mais. A UNI trabalha com Enem, tá, gente? Mas pode aparecer num concurso. Apareceu o SEMPTA, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Portanto, quem eram os caras que eles traziam? Nordestinos. Viu só? Que o segundo ciclo da borracha, que é que trouxe para cá? Uma grande quantidade de nordestinos. Ok? Portanto, nós estamos falando da geopolítica da região. A geopolítica na qual o território federal do Guaporé surge em um momento em que a economia estava sendo abastecida por o capital que vinha dos Estados Unidos, porque ele queria essa matéria-prima para a guerra. Fale, pode perguntar. Ah, ok, entendi. Pergunta aqui do jovem foi o seguinte: professor, por que foi que o segundo ciclo da borracha fracassou, se ela era tão importante para a economia mundial? Ótima pergunta sua. Não poderia ter sido melhor. Nós estamos falando de um momento em que a economia estava baseada no látex natural, mas que agora surgiu a borracha sintética. Sim, é essa borracha que vem do petróleo. Com isso, o látex começou a entrar em decadência, porque a borracha do petróleo era mais barata. Quando eu falo em economia, você tem de observar fatores positivos, fatores negativos. O que é que favorece? O que é importante? Essa importância econômica, nós iríamos perceber que ela trouxe para a região uma colonização agora permanente, mas era extrativista. Extrativismo o quê? Mineral, não, vegetal. E ele tem mais, hoje se fala tanto em meio ambiente, na época não se falava, mas naquele extrativismo vegetal, há uma preocupação muito grande em preservar a vegetação nativa, porque era do látex, da seringueira, que eu tirava o meu desenvolvimento econômico. Beleza? Portanto, fazendo uma análise desse primeiro e segundo ciclo da borracha, o homem do Nordeste não enriqueceu. Pelo contrário, ele ficou mais pobre. E eles foram esquecidos aqui na nossa região. Agora, no segundo ciclo, você vai ver que
ele vai começar a desenvolver uma agricultura. Foi aí que Vargas, tentando não deixar a região despovoada, como foi no primeiro ciclo, ele criou as primeiras colônias agrícolas para abastecer tanto Porto Velho quanto Guaramirim, porque a população estava centralizada nesses dois municípios. Só que com um detalhe, esse trabalhador faltava a grana para trabalhar. Segundo, começaram a descobrir casterita. Começou a gente a deixar a área dos seringais e agora trabalhar no garimpo. E a agricultura não teve desenvolvimento. Por quê? Porque essa primeira agricultura, nós estamos falando de qual período? Anos 40. A agricultura do Brasil ainda era muito arcaica, ainda tinha técnicas primitivas que predominavam. Não era o agronegócio de hoje. A pesquisa científica ainda não tinha se desenvolvido. Portanto, eu, Arimateia, sou sertanejo. Eu sei trabalhar bem a agricultura no sertão, mas nessa região não sei. Um outro detalhe, a floresta exorbitante, fechada, impedia que o homem tivesse mais desenvolvimento. E aí, sabe o que começaram a dizer? Que o nordestino era preguiçoso. Isso não tem sentido. Já li literaturas que falam isso, que o nordestino veio para cá, era um nordestino preguiçoso, que não estava afim de trabalhar na agricultura. Não foi bem assim. É as técnicas de produção que ele não dominava tanto. Com isso, a agricultura é chamada de agricultura de subsistência, ok? Portanto, veja só, no primeiro ciclo e no segundo ciclo da borracha, a produção agrícola na região era muito baixa. Beleza? Agora, eu tenho o território. Agora chegou a hora de eu falar um pouco do território. Quando eu falo de território, eu estou atrelado ao governo federal. O que é atrelado? Eu estou ligado. A minha economia depende do governo federal. Tudo que eu produzo aqui dentro, com os impostos, vai diretamente para o governo federal. Hoje você escuta muito falar em ICMS, é Imposto de Cobrança sobre Mercadorias e Serviços. Se fala muito agora nesse ano de 2021 em relação ao petróleo. Imposto de circulação de mercadoria e serviços. Quando era território, não tinha. Os impostos tudo eram federais, portanto, ia tudo para Brasília. Ia Brasília para Arimateia? Não, ia para o Rio de Janeiro, porque a capital era Rio de Janeiro. Brasília só é inaugurado no final de 1960 pelo governo de JK. E, nesse segundo ciclo, nós temos no primeiro momento o governador aí, que era o Aloysio Ferreira. Tá? E começaram aqui, tinha nesse momento, são mais 2 partidos. Você vê que quem dominava a política no nosso estado é quem estava onde? Aqui, onde hoje está a capital, Porto Velho. Porque naquele momento era a cidade mais desenvolvida. Ao longo da rodovia 029, que surge aí no governo de JK, nós iremos ter uma região que o desenvolvimento também estava muito pequeno. Só vamos ter esse desenvolvimento mais intenso com o ciclo agrícola, ok? Portanto, o segundo ciclo é marcado ainda por uma população morando na área rural. Uma população pobre, que produz voltado para a exploração do capitalismo internacional. Só que, nesse momento, esse capitalismo internacional é diferente do capitalismo do primeiro ciclo.
no primeiro ciclo, nós iremos encontrar de que essa exploração é feita para abastecer as grandes empresas de produção de látex e de pneus, que são as multinacionais, como foi a Ford. No segundo ciclo, está relacionado com a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o látex é como que seja um produto para vencer a guerra. Por isso, a grande propaganda do governo Getúlio Vargas. Um outro detalhe, começaram a vir também pessoas de outras regiões, mas sem ser incentivado pelo governo federal. Tá? Tudo isso, você observa de que a economia ainda era muito pequena. Beleza? Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma mudança no cenário global. Terminou a Segunda Guerra Mundial, vocês todos, meus queridos jovens, sabem que o mundo ficou dividido em dois sistemas econômicos bem diferenciados. De um lado, capitalismo. Do outro lado, socialismo. Mundo bipolar. E que foi criado o Banco Mundial, foi criado o Fundo Monetário Internacional, tudo isso para dar suporte à economia. Nesse suporte da economia, nós vamos observar de que a chegada do governo militar ao poder, ele vai ter uma nova roupagem para a nossa região, o nosso estado. Beleza? Vejam bem o que nós já trabalhamos até aqui. Falamos de fatores naturais, que foi o relevo, o solo, o clima, a hidrografia, a biosfera. Falamos da história no contexto do interesse internacional. Falamos agora, nessa aula, da criação de um território onde o governo federal tinha sua ação para proteger a fronteira. Nesse território federal, nós iremos encontrar dois municípios, Guajará-Mirim e Porto Velho, que foram originados do primeiro ciclo econômico da borracha. O primeiro ciclo da borracha teve como principal fato a linha do telégrafo, que veio por onde estava a rodovia 029. No momento atual, que eu estou me referindo, nesse momento atual, estou me referindo aos anos 40, início dos anos 50, nós temos agora o garimpo da cassiterita, porque a borracha também entrou em decadência. Tá? Vejam bem aí o que é que nós temos. Ó. Vamos ler esse texto, vem comigo. Termina a Segunda Guerra Mundial e a Amazônia deixou de fazer parte do esforço da guerra dos Estados Unidos e aliados. Quais foram as consequências? Retirada de recursos dos órgãos de fomento da produção da borracha silvestre nativa, tendo em vista os Estados Unidos, Inglaterra, França e Holanda, terem retomado o controle de suas colônias asiáticas, de onde voltaram a adquirir borracha. Desse modo, os nossos seringueiros foram literalmente abandonados, encerrando assim o segundo ciclo da borracha. Encerrando o segundo ciclo da borracha, eu encerro esta nossa aula de hoje dizendo a todos vocês que um povo que conhece a sua história, conhece a sua luta, é um povo que valoriza o seu passado. O passado de Rondônia é um passado muito recente. Portanto, quando alguém estiver comparando que Rondônia tem isso, não tem aquilo outro,
que Rondônia deixou de existir, nós somos um estado novo. Nos anos 40 foi criado o território, mas em estado nós vamos ver nas próximas aulas quando ele foi criado. Portanto, meu querido jovem, eu fico feliz em ter você como aluno, porque eu sei que você, com essa aula de história que eu tenho com o Beto, com o Lorismar, com essa aula de geografia que nós temos com essa equipe que vos fala, vai servir para que você reflita sobre a importância que tem o seu lugar nesse contexto da Amazônia, nesse contexto de colonização, nesse contexto de capitalismo. Portanto, que o grande Criador do universo abençoe a todos vocês, professores, alunos, familiares. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.